Olá, amigos buscadores da longevidade saudável. Hoje eu tenho um enorme prazer de apresentar para vocês o Dayan. Apresentar não, porque o Dayan já é extremamente conhecido, mas vou falar com alguém que sabe muito, muito sobre como chegar a idades muito avançadas com saúde, com energia, com produtividade e com lucidez. Dayan, muito obrigado pela tua gentileza de compartilhar esses teus conhecimentos comigo e com esse público sedento de saúde que está nos assistindo. Mas vamos começar falando um pouquinho, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais desse Dayan, como é que um médico que foi treinado em doença virou a chave para buscar a saúde na sua prática diária? Doutor Ronaldo, primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar participando desse evento maravilhoso. E o mínimo que eu podia fazer era estar aqui hoje, estar do seu lado, é uma honra para mim, porque eu já admiro o seu trabalho há muito tempo, e quando eu pude ter a oportunidade de ter esse contato com você, isso para mim é uma honra. Um professor da internet, um mestre. Então, muito obrigado mesmo. E pode, se forem 200 vezes, me convide, que vai ser um prazer, tá bom? E em relação a essa questão, muito estranho realmente, porque principalmente por eu ser um cirurgião, né? Como é que um cirurgião vascular trabalha com varizes, com cirurgias de reconstrução arterial, amputação, termina indo parar na internet e virando, como as pessoas costumam falar, médico de rede social, né? Não gosto muito desse termo, mas hoje talvez eu seja um dos maiores exemplos disso, porque eu não atendo mais em consultório, então eu sou quase que genuinamente um médico de rede social. Meio pejorativo o termo, mas se é para ser assim, ajudar as pessoas, vamos fazer. Eu considero que houve duas coisas na minha vida que me fizeram mudar essa trajetória de atender em consultório, de viver em centro cirúrgico. E a primeira delas é que em um determinado momento da minha vida, ali aos meus 35 anos, ou seja, com mais ou menos 10 anos de formado, 10, 12, eu tomei um rumo muito estranho, que eu acredito que seja o rumo da maior parte das pessoas e da maior parte dos profissionais de saúde, que deveriam estar focados em saúde, quando, na verdade, nem sabem como se cuidar. E eu estava andando num caminho do sobrepeso, da obesidade, muitos plantões, uma agenda muito corrida, sem tempo para mim mesmo, sem tempo para minha família, com ansiedade, com labirintite. Eu estava um cidadão inflamado, né? Eu tenho fotos, depois a gente pode mandar para cá. Só que eu não tomava conta do meu corpo, não tinha a menor ideia, porque eu fiz uma medicina tradicional, que é a que a maior parte das pessoas faz no Brasil, então eu nem sabia como cuidar dos outros, nem sabia como cuidar de mim. Na minha cabeça, cuidar de um ser humano era dar o remédio certo para a doença bem diagnosticada. Então, era isso que eu fazia comigo. Se eu tinha gastrite, o certo era tomar o omeprazol. Se eu tinha uma labirintite, era tomar o Vertizine ou Vertix, sei lá. Se eu tinha uma obesidade, o certo era comer muita folha e comer pouco. Então, não tinha noção nenhuma de como as doenças começavam. E aí, como os sinais que o meu corpo me dava, eu não sabia ouvi-los, eu desenvolvi uma ansiedade muito forte e terminei tendo um ataque de pânico. Esse ataque de pânico foi a oportunidade que Deus me deu, eu acredito em Deus, mas eu entendo que muita gente prefere acreditar em uma energia superior, enfim. Então, foi a oportunidade que eu vejo que Deus me deu de descobrir uma nova vida. E foi aí que eu comecei a buscar por outras escolhas, porque descobrir que eu tinha um ataque de pânico não me ajudou a mudar de vida. Porque eu ia nos médicos, eles me passavam um remédio psiquiátrico controlado, e aquilo não me curava. Então, eu precisei mergulhar no autoconhecimento, mergulhar na medicina ortomolecular, que foi o que me ajudou na época. Fui atrás de muitas ferramentas dentro e fora do Brasil. Procurei o Tony Robbins, o maior guru da atualidade, para me ajudar. Fiz vários cursos com ele. Vendi tudo que eu tinha, que eu não tinha, para poder... Estudei hipnose, programação neurolinguística, meditação. Só não fui a participar de santo, mas fiz tudo o que foi preciso. Isso foi uma questão minha. Agora, outra coisa me chamou muita atenção, no dia que, como cirurgião vascular, eu amputei em uma só tarde, 5 pacientes diabéticos. Então, foram 5 pernas amputadas em uma tarde. E aquilo me chocou bastante, porque
Eu, às vezes, fazia isso com pacientes fumantes, às vezes com vítimas de acidente automobilístico, de moto, mas 5 diabéticos num dia só, e eu pensei, e aí, a gente não vai fazer nada por isso, não? Vai continuar só serrando perna? Cada perna daquela que eu amputava era uma tristeza, eu não conseguia me acostumar com aquilo, porque é uma cena muito dramática. Quem não sabe, não imagina, mas as amputações, a maior parte delas são feitas sob anestesia RAC, então o paciente ouve tudo, ele vê tudo. Então, geralmente é um paciente que está grave e ele não pode ser muito sedado. Então, geralmente é um paciente com muitas comorbidades. Então, a gente via, eu cheguei a ver, num desses 5 casos que nós amputamos, na hora que eu serrei a perna, eu cheguei a ver a lágrima escorrendo no olho desse paciente, era um senhor. E aquilo doeu muito meu coração, porque a gente ia depois entregar a perna embalada para a família, né? E aquilo era muito triste. Você já mandava um pedaço da pessoa para o cemitério, mas 5 numa tarde, pela mesma doença, diabetes, e eu vi que na enfermaria não se falava de comida, de alimentação, de insulina. Insulina era apenas um remédio que você aplicava no paciente quando ela estava alta, quando a glicose estava alta. E o pior é que isso existe em 90 e poucos por cento dos hospitais do Brasil. Insulina é uma injeção para baixar o açúcar no sangue quando está alta. Ok, mas ninguém entende que o paciente produz insulina e que a gente tem que usar a comida certa para ela não subir, para não levar para amputação. Como é que isso não é feito na enfermaria? Como é que isso não é levado os pacientes para um auditório para explicar tudo para eles? Aquilo começou a me indignar. Então, o que me fez mudar de vida foi uma indignação em relação à minha própria vida e em relação a como eu conduzia meus pacientes na época que eu trabalhava como cirurgião vascular. Tem uma frase que é a frase motivo desse simpósio. É possível viver mais de 100 anos com saúde, com energia, com produtividade e com lucidez? Eu não tenho a menor dúvida disso. E uma prova disso é o que a gente chama de blue zones, né? Hoje existem zonas no mundo mapeadas de pessoas que vivem com alto, né? Com alto, são geralmente centenários, né? Que vivem com alto nível de vigor, né? As pessoas chegam a 100 anos praticando atividade física, praticando esporte, viajando, sem depender de ninguém para fazer as coisas da vida. Hoje as pessoas se dão por satisfeitas quando estão com 80 anos e dizem assim, só em não ter Alzheimer. Não, não é bem assim, não. Existem muitas pessoas que chegam aos 90, 100, trabalhando, dirigindo, e nesses locais são os locais onde são encontrados menores índices de demência, de doença cardiovascular. Aí você pensa assim, mas onde é um local muito sofisticado? É na Califórnia, no Vale do Silício? Não. São lugares como Nicoya, na Costa Rica, província de Nuoro, na Sardenha, na Itália, a ilha de Icária, na Grécia, e o arquipélago de Okinawa, no Japão. Né? Aí você diz, o que esse povo faz? Esse povo come gordura boa, como peixe, azeite de oliva, abacate, consome álcool de forma moderada, mas diariamente, na forma de vinho tinto. Né? Essas pessoas, elas não possuem carro, nem investem em automóveis, não, elas andam a pé, se locomovem com seu próprio corpo, elas possuem missão de vida, né? E vivem em comunidade, ou seja, se você pensar, é tudo que a gente não faz mais. Hoje o ser humano vai no supermercado, vai no carro dele, é uma esquina, ele vai de moto, vai de carro, pega um Uber, ninguém quer mais andar. 15 minutos se tornou uma eternidade para as pessoas. Eu vou a São Paulo às vezes, eu vou para a academia, eu penso assim, o Uber vai demorar 15 minutos para chegar no meu destino, por que eu não vou andando? Por que eu não vou, às vezes, 5 minutos de Uber? Vai andando. Né? Então, e a gente tem que entender que as doenças, elas são sintomas de que teu corpo não está bem. Então, quando a gente entende que os 3 principais culpados do nosso envelhecimento precoce é que tem que ser combatidos, né, aí sim, não há doença. Então, o problema não é a diabetes, o problema não é a pressão alta, o problema não é a doença, o câncer. O problema são os 3 principais culpados que levaram a essas doenças. E esses são inflamação crônica, estresse oxidativo e a queda dos nossos hormônios. Né? Existem muitos outros, mas quando você começa a inflamar teu corpo cronicamente, quando você começa a estressar o teu corpo com radicais livres, com a ferrugem que o nosso corpo produz, aí quando você começa a cair os hormônios, aí você acelera o seu envelhecimento. Né? Então, e o certo é que a gente consiga o ideal é que a gente consiga sim ficar mais jovem a cada aniversário. Mas daí, se é possível sim. Não sei até quando,
mas existe um período de vida que a gente não necessariamente precisa, sempre a cada aniversário, ficar pior. E a gente vê exemplos de pessoas. Né? Eu particularmente, experimento isso na minha vida. Eu hoje não tenho a menor dúvida que eu sou hoje mais jovem em todos os parâmetros do que quando eu tinha 24 anos, quando eu me formei. Eu estava mais gordo, eu estava mais cansado, eu estava com menos disposição física e sexual. Eu estava... mas você não usa nada? Claro que eu uso. Eu faço modulação hormonal, uso vitaminas, suplementos, minerais, me alimento melhor, durmo como se eu tivesse 14 anos hoje. Então, aprendo coisas novas todos os dias. Então, isso o meu percentual, minha constituição corporal melhorou do que quando eu era um adolescente. Então, é possível assim. Até quanto tempo eu vou ficar assim? Não sei. Talvez em algum momento comece a cair mais, em algumas coisas caem, outras melhoram, mas você pode morrer de uma forma mais tranquila, mais natural, né, com 90, 100 anos. Aí tu tocou num ponto importante, falando sobre as Blue Zones, e certamente muitos que estão nos ouvindo dizem assim, o meu avô morreu com 100 anos, a minha avó morreu com 105, então eu vou viver. Existe uma genética para a longevidade, mas tem muita gente que está nos assistindo e que diz assim, meu avô morreu cedo, meu pai morreu cedo, minha mãe morreu cedo. Quem não tem a genética para a longevidade pode também viver mais de 100 anos? Interessantíssima essa pergunta, né? Porque a gente tem uma coisa hoje que é chamada epigenética, né? Que é a influência que o meio externo, que os nossos hábitos, elas têm no nosso genoma. Então, a nossa genética, ela não representa, no máximo, 15% a 20%, no máximo, mas na maior parte das vezes, 10%, 15% das nossas expressões do nosso corpo, na nossa aparência, na nossa biologia. Então, você pode ter um gene para viver muito ou viver pouco, e você pode ter o gene para todos os tipos de doença, mas ele fica caladinho ali, porque você não usa o gatilho para disparar. Então, os gatilhos que fazem disparar esses genes, geralmente estão associados a hábitos. Hábitos como comer muito carboidrato, como dormir mal, como se alimentar de alimentos industrializados. E existem também hábitos que fazem esses genes ficarem caladinhos, né? Como, por exemplo, comer muita crucífera, né? Comer muita folha, alface, muito brócolis, muito couve, faz você ingerir uma substância chamada indol 3-carbinol, e isso faz você silenciar um pouco os genes que podem levar a câncer de mama. Então, quando você começa a ter cuidado com isso, a manipular tudo isso, então você começa a entender que você pode, sim, não ser refém da genética. Então, é possível demais, e você vê isso. Tanto que você vê hoje muita gente, muitos filhos, vivendo muito menos do que os pais, porque estão burlando, estão atrapalhando, não estão deixando o seu corpo viver da forma correta. Se você der o ambiente correto para o seu corpo, ele mesmo resolve, ele mesmo se cura. A gente não cura ninguém. O seu corpo ele tem um processo tão perfeito que ele se cura. Ele consegue fazer a autofagia, ele consegue matar a célula que não presta mais, ele consegue limpar organelas celulares que não servem mais. Mas a gente tem que deixar um ambiente propício para isso, né? Mas é possível demais você conseguir fazer isso. Não se der... Claro, existe a questão genética também, existe que interfere, e a gente vê pessoas que fazem tudo errado e que conseguem ainda, mas essas são as exceções, né? São exceções. A gente vê quando a gente começa a estudar mais profundamente a questão dos telômeros, né? Então, o telômero, que é uma fitazinha, como se fosse uma proteção, igual um cadastro de um sapato, que fica no nosso cromossomo. Quanto maior for o nosso telômero, mais tempo você vai viver. Mas existem coisas que destroem nossos telômeros, que encurtam o telômero, existem coisas que alongam esses telômeros. Cabe a gente começar a descobrir que coisas são essas, que tipo de suplemento, que tipo de hábito. Por exemplo, a meditação alonga os telômeros, né? Ao passo que fumar encurta os telômeros. Agora, pode existir uma pessoa que fume, que viva muito? Pode, mas será, com certeza, uma grande exceção. Isso volta ao tema que tu estava abordando há pouco, que tu te sente mais jovem do que quando tinha 24 anos. O se sentir mais jovem significa um dos parâmetros desse rejuvenescimento é o aumento de telômeros. Todo mundo consegue aumentar telômeros? Todo mundo consegue rejuvenescer biologicamente? Ou é uma casta especial que consegue isso? Não, todo mundo consegue, todo ser humano consegue, e a gente consegue. Inclusive, existem possibilidades de você... existem já vários protocolos, inclusive de suplementação. Na Universidade de Harvard existe uma disciplina de anti-envelhecimento
já que isso é possível, sim, que as pessoas façam isso. Claro, existe uma coisa específica para cada pessoa, porque nós temos a individualidade bioquímica. Hoje nós temos exames genéticos, por exemplo. Eu fiz esse exame há um ano atrás, onde você coleta material genético da saliva e você diz exatamente qual o suplemento, qual a atuidade biológica, quais os suplementos que você pode usar. Por exemplo, para mim, funciona muito bem a astaxantina, que é um antioxidante poderoso, e a silimarina para o fígado. Foi orientado pelo teste genético, que é importante que isso vai me fazer alongar um pouco mais os telômeros e eu ter uma qualidade de vida melhor. Mas mesmo sem fazer o teste genético, a gente já pode usar substâncias, já pode ter hábitos de vida que possam fazer isso, como o pessoal das Blue Zones. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo que já têm uma, duas, três, várias doenças estabelecidas, que já tomam vários remédios. Você acredita que se essas pessoas mudarem seu estilo de vida, adotarem um estilo de vida saudável, elas conseguem curar essas doenças e pararem de tomar remédios? É interessante isso, né? Eu estou perdendo o meu medo de falar essa palavra cura, doutor Ronaldo, porque a gente tem um medo danado de falar, porque quando a gente fala em cura, a gente começa a ficar as pessoas nos veem como um charlatão, como um picareta. Ah, é a cura. Não, por que não falar em cura? Eu penso assim, se uma pessoa usa remédio para pressão e ela começou a emagrecer, começou a tirar mais a preocupação da cabeça. Eu vejo, pela minha prática clínica, a hipertensão é muito causada por hábitos alimentares, sedentarismo, obesidade e estresse, preocupação. Você começou a controlar tudo isso, né? Aos pouquinhos você vai vendo, isso eu falo da minha prática mesmo, clínica e da minha prática nos meus programas digitais. Então, as pessoas depois de um mês, 45 dias, 3 meses mais ou menos, elas começam a ver que aquele remédio da pressão que elas continuam usando, que a gente não pede para ninguém tirar, está deixando ela ficar com pressão baixa demais. E você deve perceber isso nos seus alunos também. Então, eles vão ao médico, ao assistente, e o médico diz, o que está vendo? Esse remédio está baixando demais a sua pressão? Tome só metade agora. E eles continuam tomando metade, cada vez mais a pressão baixando mais, até que chega um ponto que eles não tomam mais. Não tomam-se livro de remédios e veem que é possível. E isso foi possível comigo. Já vi muitas pessoas deixarem de usar remédio para diabetes, remédio para pressão, corticoide, remédio inclusive para tireoide, né? Então, assim, eu acredito plenamente, ansiedade, depressão, para mim, tudo isso tem cura. Pode ter cura. Pode não ter, também pode não ter. Canso de ver também pessoas que não largam de jeito nenhum remédio controlado, tarja preta. Principalmente, eu vejo as pessoas que começaram a terapêutica logo com alguns tarja pretas que por muito tempo, que mantiveram por muito tempo, essas pessoas às vezes não conseguem mais. Não é nem pela doença, mas pela dependência química do remédio. Então, mas acredite mais nisso. O corpo se cura, os hábitos fazem mudar você e você não precisa. O remédio é uma bengala. Quando você está andando só, não há mais necessidade da bengala. A bengala pode até atrapalhar, né? Efeitos colaterais. Eu usava 8 medicações. Hoje não uso mais nenhuma. Eu uso talvez o quê? 12 suplementos. Eu uso, né? Mas no mínimo isso, né? Às vezes mais, às vezes menos. Mas remédio não mais. E se for preciso, vou usar. Porque, assim, também não tem essa coisa de preconceito, não é só erva, não. Vai ter momentos, a gente não pode ser hipócrita, vai ter momentos que a gente pode precisar de um remédio da medicina ocidental, um corticoide. Um dia desse eu acordei e me queimei meu rosto com um óleo essencial. Fui cheirar um óleo de canela, coloquei muito perto do meu rosto, queimou minha pele. Então, queimadura, assim, de primeiro grau, eu achei que ia virar bolha, precisei usar uma dose de corticoide imediata e curou. Né? Mas é para esse tipo de problema. Não é ficar usando todo dia, durante 3 meses, um anti-inflamatório para dor no joelho, um bico de papagaio, não, aí você se complica, né? Um vai causando efeito colateral. Você tem milhares, dezenas de milhares de participantes nos seus cursos e você deve sentir uma certa tranquilidade em afirmar que as doenças degenerativas são bem mais simples de curar. E as pessoas param de tomar remédio, aquelas que se dedicam, né? Isso. Mas aquelas pessoas que têm doenças autoimunes, qual é a tua experiência em pessoas que têm doença autoimune e que ficam boas? A gente percebe que essas pessoas, as que se determinam, assim, o que eu percebo, as pessoas que ficam boas dessas doenças, todas elas, mas as autoimunes também não seria diferente,
elas têm algumas características em comum. Primeiro, elas estudam. Então, mesmo sendo pacientes, alunos, elas estudam às vezes mais do que o médico. Então, tem que acabar com essa história do paciente ser apenas um espectador do seu tratamento. Então, eles viram protagonistas. Eles decidem junto com o médico, eles trazem as informações para o seu médico e questionam: doutor, eu quero usar isso, o médico diz que não funciona, ele troca de médico, porque o médico não acredita naquela terapêutica dele, então ele vai pesquisar a fundo. Então, é o cara que estuda todo dia sobre a sua saúde, né? Segunda coisa, é aquele aluno que muda a alimentação e começa a se alimentar mais de coisas naturais, coisas saudáveis, coisas que vêm da natureza, sem tóxicos, descascando mais, desembrulhando menos. Terceiro, os que partem para fazer uma atividade física constante, todo dia, não precisa ser um super atleta de academia, mas que se mexem. Quarto, são aqueles que trabalham as emoções. Você não se cura de doença nenhuma se você não cuidar das emoções. Quando eu falo das emoções, é um pensamento positivo, é sair da vitimação, porque existem muitas doenças dessas, autoimunes, que trazem uma carga muito pesada em si, onde a pessoa tem ganhos com isso. Então, às vezes, o portador de lúpus, por exemplo, ele tem a atenção da família. Quando ele pensa em se curar inconscientemente, isso talvez não seja bom. Então, eu tenho que trabalhar as emoções. E eu acho uma coisa muito importante também, que eu vejo que nos programas da internet, digitais, que é a formação de um grupo de apoio. Quando você tem um grupo de apoio com pessoas que pensam de forma parecida com você, aí você vai longe. Porque se você chega em casa dizendo que seu sonho é deixar de usar o corticoide para melhorar de uma artrite reumatoide, vai todo mundo não acreditar em você, né? Agora, se você está num grupo onde você ouve testemunhos diários, eu consegui, emagreci 10 quilos, você se motiva e você começa a acreditar que é possível. Então, essa rede de apoio é muito importante, muito importante. Eu vejo que quem faz tudo isso termina, de uma forma ou de outra, ou se curando, ou reduzindo a dose dos remédios. Não tem como, pelo menos, não reduzir a dose dos remédios. Você falou várias vezes em suplementos, eu sei que você usa muito suplemento. Cita os principais suplementos que todos deveriam usar, que fazem falta na nossa nutrição diária. Eu não vejo como, hoje é muito difícil a gente conseguir, muitas pessoas não conseguem ter uma alimentação balanceada só com a comida, né? Porque trabalham muito, não tem tempo, são pessoas que não conseguem parar para preparar o seu alimento. São 20 minutos, no máximo, para você preparar uma boa refeição, mas as pessoas estão correndo, então é muito difícil. Além disso, nós temos hoje a questão da monocultura. Você planta tomate hoje no solo, você planta 10 vezes aquele tomate, quando é no 10ª plantação, não tem mais a mesma quantidade de nutrientes que tinha na primeira. Então, a suplementação é muito importante, principalmente em doses otimizadas, para você poder ter, às vezes, efeitos clínicos. Então, eu acho que não pode faltar no ser humano, né? Para a gente pensando em longevidade, por exemplo, o astragalos, né? O astragalos é uma erva chinesa da longevidade, onde na época era até condenado à morte quem por acaso usava essa erva. A vitamina C, né? Vitamina C, o astragalos, por exemplo, é porque eu falei condenado, porque só quem podia usar era a realeza. Então, se um pobre mortal usasse, era condenado. A vitamina C, né? Então, que já as pessoas querem às vezes melhorar a pele, melhorar cabelo, unha, evitar o câncer. A vitamina C é um excelente antioxidante, um excelente suplemento para você usar. Não pode deixar de falar junto da C a E, funcionam as duas como um casalzinho, né? E uma limpando a sujeira da outra, vamos dizer assim, porque toda substância que limpa, às vezes deixa uma sujeirinha, então elas às vezes trabalham em dupla. O resveratrol trans, então, que é uma substância maravilhosa para ajudar a ativar a enzima que prolonga nosso telômero, que é a telomerase. Também falaria da coenzima Q10, um dos grandes ativadores mitocondriais, então, que é a usina de energia das nossas células. Então, a nossa longevidade é baseada na quantidade de energia que a gente vai produzir. Quanto mais energia a longo prazo, quanto mais número de mitocôndrias a gente tiver, mais a gente vai viver. E, infelizmente, a nossa medicina hoje é baseada em dar remédio para tapar buraco. Por exemplo, um coração, que é uma das células que mais tem mitocôndria no nosso organismo, quanto mais a gente incentivar a produção de mitocôndria nas nossas células cardíacas, mais a gente vai viver. É como se a gente desse uma boa ração para um cavalo correr. Mas o que hoje a gente faz na medicina tradicional é dar um remédio
sem melhorar a produção de energia, para o coração bater com mais força. Então, como é que você quer que o coração bata com mais força se ele não tem o alimento para bater com mais força? É igual você dar chicotada num cavalo que está cansado. Então, a coenzima Q10, para quem quer viver mais, quem quer melhorar a energia, quem quer melhorar batimento cardíaco, melhorar a pressão arterial, é um suplemento que não pode faltar. Eu diria que a ginkgo biloba também, uma planta, para também melhorar a saúde cerebral, a vitamina D, vitamina D, o próprio sol, não pode deixar de pegar sol todos os dias, tem que ser um remédio. Então, com essa pandemia, a gente aprendeu muito. E nós mesmos mudamos nossos hábitos. Eu mudei muito meus hábitos. Acredito que você mudou muito também. As pessoas, acredito que quem está aqui assistindo esse evento também melhorou muito. Mas eu não tinha o hábito rotineiro de pegar o sol. Eu pegava, mas não era aquela coisa de ter que ir horário. Hoje, depois da pandemia, eu fiquei até mais escuro. Então, todo dia, né, 15 minutinhos ali de manhã, né, ali 11 horas da manhã, vou ali para fora do jardim, pego um solzinho. E isso, até os animais fazem isso. Né? Já vou em quantos suplementos? Eu não sei quantos eu já falei. 2, 4, 6. Eu colocaria também o ômega 3. Né? Então, o ômega 3, importantíssimo para a alimentação cerebral, para melhorar o sistema cardiovascular, para evitar infarto, para evitar o reinfarto, principalmente. E eu me admiro muito como é que a pessoa infarta e não sai de uma revisão do infarto sem falar que tem que usar ômega 3. Mas sai falando o quê? Simvastatina. Não pode faltar de jeito nenhum, mas o ômega 3 não se fala. Então, acho que é muito importante o ômega 3 também. Acho que é muito importante também você ter uma boa suplementação com aminoácidos essenciais, porque se você não tiver uma boa massa muscular, né, se você não tiver uma oferta de aminoácidos para construir suas proteínas e construir seus músculos, a sua velhice vai ser bem pior. Vai ter fratura, vai cair, vai perder massa muscular. Então, a sarcopenia é um grande inimigo da pessoa mais velha. Então, acho que é muito importante você começar a fazer isso também. Os aminoácidos essenciais, tu usa ele só quando faz exercício ou tu usa ele diariamente? Eu indico para todo ser humano. Todo ser humano. Eu uso quando eu faço. Eu prefiro usar após o treino. Né? Mas quem não treina também eu indico. 10 gramas por dia, geralmente. Indico 20 quando é um atleta de alta performance, lutador de MMA, um maratonista, porque esse precisa, sim, de um grande aporte de proteína. E você, com uma boa oferta de aminoácido essencial, você consegue ter uma absorção até de 99%, coisa que um bife, uma carne, né, você não consegue, às vezes 30%, 32%, 33%, né, às vezes é melhor, e muito pior muitos wheys que você usa, que às vezes tem carboidrato, tem açúcar, tem flavorizantes, tem conservantes. Então, agora, tem que saber a concentração osmolar, tem que confiar na farmácia de manipulação, na marca do suplemento, porque não pode ser qualquer coisa, né? E o magnésio, né? E o magnésio, não pode esquecer o magnésio. Aí vai longe. Magnésio, vitamina K2, né? Vitamina K2, né? Que é o guia do cálcio dentro do corpo, né? Então, as pessoas me perguntam, Tayane, você acredita que a vitamina K2 vai tirar uma placa de carótida? Não acredito nisso, até porque eu já operei muita carótida. Aquela placa, ela precisa de um... Mas eu acredito que ela pode estabilizar, acredito que ela pode evitar que agregue, acredito que ela pode até diminuir, né? Mas não se você deixar chegar em 80%, 75%, ali já está quase uma suboclusão, então é muito difícil, já está muito pétrea, né? Você dificilmente consegue até com o próprio bisturi, então, mas o tratamento é o preventivo. O tratamento é o preventivo para a gente não chegar nesses níveis. Vamos voltar de novo para um item que eu valorizo muito, que é o exercício. E eu sei que tu valoriza também. Isso. O que tu recomenda para os teus alunos de exercício para eles fazerem? Vai variar um pouco de cada caso. Não sou educador físico, né? Mas eu gosto muito de falar de exercício porque eu faço testes em mim mesmo. Para mim, eu hoje, se eu pudesse dizer assim, o que foi que você achou melhor na sua vida? O melhor na minha vida que eu achei de atividade física foi uma forma que eu criei. Eu acho que existe isso por aí, mas eu criei um método para eu mesmo treinar meu corpo. Foi onde eu atingi melhores resultados. Foi juntando duas coisas. O treino HIIT,
que é um treino de alta intensidade, né, intervalado, para quem não sabe. Então, a gente não fica mais naquela coisa de faz 10 séries, descansa ali um pedaço, respira, depois mais 10 séries. Não. É um treino onde você faz 45 segundos, descansa 15, 45 segundos, descansa 15, e dá o máximo do que você puder nesses 45 segundos. Quando você faz isso, você encurta a duração do seu treino. Então, você pode chegar a treinar até 15 minutos por dia, com alta intensidade. Isso, às vezes, você continua com o metabolismo alto, acelerado, até por 48 horas depois do treino. Então, o treino HIIT vai você secar bem. Mas aí vem a questão da massa muscular, que às vezes você quer ganhar um pouco. Então, o que eu fiz que deu certo em mim? Eu associei esse treino HIIT com a calistenia. Calistenia, para quem não sabe, é você usar o próprio peso do seu corpo. Então, nessa pandemia, eu fui obrigado a buscar essas alternativas porque eu não tinha equipamento em casa. Hoje eu já tenho uma academia, mas não tem grandes equipamentos. Mas eu botei barra paralela, botei um banco supino, que é importante para treinar peitoral. Então, tudo se resolve com colchonete, uma área vazia, pesos livres. É importante ter peso, porque vai chegar um ponto que o peso do teu corpo, você não vai conseguir inventar tanto exercício com o peso do seu corpo. Então, o que é que eu acho que é ideal? Você montar o teu treino junto com o educador físico, que misture esse treino aeróbico de alta intensidade com treino de resistência, de musculação ou de calistenia, e que nesse período todo aí dure de 15 minutos a, no máximo, estourando 1h30. Né? Eu acho 1h30 já muito. Eu treino 50 minutos por dia. Agora, e assim, eu criei, para você ver, esses 50 minutos que eu treino todo dia, 10 já são para alongamento e aquecimento, ou seja, só isso. E os últimos 10 são para abdominal todo dia. Né? Então, porque é muito importante você fortalecer essa cintura, o core que a gente chama. Né? Então, ter um abdômen bem forte para evitar problemas, para você ter mais equilíbrio. Coisas que às vezes você não valoriza. A gente vê homens que querem ficar com o braço forte, com o peito grande, costa larga, escambito, as canelas secas, né? E o abdômen e a barriga de pochete. Então, é muito importante que a gente crie. Mas cada um vai descobrir o seu próprio treino. Né? Eu achei na calistenia uma ótima opção, até porque melhora a sua mobilidade, você se sente mais jovem, porque é diferente você puxar uma barra e você com seus 70 anos, 75, está fazendo uma barra, né? Eu espero estar com 80 anos fazendo barra, fazendo flexão, então isso melhora muito, você se sente mais jovem, aquilo é cerebral, aquele negócio. Daiane, que maravilha, Daiane. A quantidade de dicas que tu deu aqui. Pessoal, minha dica para vocês, revejam essa entrevista do Daiane com um caderno e anotem. Ele deu mais de 20 dicas para levar você a recuperar a saúde perdida e a conquistar um nível de saúde que talvez nunca tivesse na vida. Obrigado, Daiane. Foi muito bom. Tu está fazendo uma cruzada para ajudar as pessoas a recuperarem a saúde, quem sabe até mudar a saúde desse Brasil. Obrigado. Eu não. Todos nós, e você é um líder nosso que junta sempre a gente para a gente fazer isso. Muito obrigado a você, doutor Runal, e a todos os seus alunos e seguidores. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês. Muito obrigado novamente. Um grande abraço para você. Tchau. Tchau, pessoal.